Senhor a todos nesta tarde. Mais um encontro com a palavra do Senhor que fica. Quero agradecer a Deus porque estarmos sempre compartilhando os ideais para nossas vidas. E com esta palavra que sempre nos edifica, nesta tarde de sexta-feira, que Deus sempre abençoe a cada um desses lares, para que vocês sejam gratificados pelo que Ele ainda tem para oferecer para a vida de cada um de vocês nessa tarde. Eu trouxe como tema Juízes 11, a história de um grande guerreiro, de um grande historiador daquela época. Juízes, na época de Juízes, em que estava a terra toda em conflito, para que chegasse a assumir o primeiro rei, que foi Saul. Então, teve um guerreiro Alguns acham que ele não foi bem notificado, porque ele não foi de súmula importância naquela época. Mas eu creio assim, que tudo que faz parte da nossa história tem algo a nos edificar. Então, eu quero falar aqui Juízes 11, no versículo 1, que fica em Jefté. O Gileadita era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta. Gileade era o pai de Jefté. Mas a esposa de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos de sua esposa cresceram, expulsaram Jefté e lhe disseram: você não terá herança na casa do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Assim, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Os homens desocupados se juntaram a Jefté e o seguiram. Depois de algum tempo, os amonitas lutaram contra Israel. E quando os amonitas começaram a lutar contra Israel, os anciões de Gileade foram imediatamente buscar Jefté na terra de Tobi. Então, gente, eu quero sempre frisar que esse aqui eu acho que é um tema assim, bastante delicado, quando nos referimos a uma pessoa que nós vemos naquela época que teve esse Jefté. Foi um homem que batalhou defendendo Israel. Mas quando ele recebeu essa notícia que ele seria uma pessoa exclusa da sociedade, exclusa da cidade natal dele, exclusa do parentesco, exclusa de tantas e tantas coisas naquela época, eu imagino que ele deve ter ficado com um grande conflito. Que assim seja feita sempre a vontade de Deus em nossas vidas, porque quando você sente-se que é uma pessoa rejeitada, eu acho que de repente alguém está fazendo até um favor para você em termos de exclusão, porque é onde você vai colocar na balança todos os detalhes positivos e negativos da sua vida. Como ele foi expulso naquela época, em que era quando você era filho de uma concubina, como disseram na época, o pai dele teve um envolvimento com essa mulher, ele trouxe grandes consequências para a vida dele. Mas eu quero ter que acrescentar uma coisa: quando Deus trabalha na vida de cada um de nós, quando Ele mostra que você recebeu uma exclusão, Ele já está aqui trabalhando para que você tenha um outro ambiente, tenha um outro local para você crescer, para você melhorar, para você desenvolver, para você atrair pessoas que poderão precisar de você. Às vezes você está num ambiente que não é propício para o seu tipo de pessoa como você é. Então foi o caso de Jefté. Ele teria que passar por todos esses conflitos que a gente chama de superação, fugiu para outra cidade, para que ele se encontrasse. E se juntou com bastante pessoas que na época não eram consideradas como pessoas positivas para a vida dele. Mesmo assim, eu vejo que ele atraía muitas pessoas, mas não porque ele ia atrás
de se perder com aquelas pessoas. Ele foi servir ali naquele ambiente como apoio, como proteção. Deus não trabalha nas nossas vidas por acaso. Ele não vem colocando situações para que você não tenha resposta para a sua vida. Foi o caso de Jefté naquela época. Tinha que acontecer toda essa história com Jefté para que ele virasse um grande guerreiro, um grande apoiador daquela época do povo de Israel. Um grande guerreiro, ele era um valente, poderoso, não tinha medo, não temia. Ele conseguia chegar aos reis dos amonitas sem muito arrudeio. Ele fazia de uma maneira que as pessoas nem notavam que ele estava já ali com estratégia para que fossem colocados numa situação em que pudesse proteger a cidade de Israel. O povo era muito teimoso, sempre, todo o tempo. Quando ele coloca assim situações em nossas vidas, é porque ele vê que o povo não crê no Senhor, não é obediente, não seguia uma reta. O povo ele desviava tudo o que ia fazer. Os reis adoravam imagem, não é? Então você já vê que era uma coisa muito grave, né? Que eles começaram a olhar que não tinha sentido com todo esse problema que teve com esse povo. Ele começou a ver que precisavam dele, mas aí ele se garantiu. Foi justamente quando ele chegou na cidade de Tobi, não é? Que ele começou a perguntar, quando eles chegaram lá, e perguntaram a ele que se ele poderia faltar. Os anciãos naquela época têm grande poder. É como os juízes de hoje. Grande poder de decidir a vida. Foi expulso da casa e os anciões, eles acobertavam toda essa história, que era verdade, que você teria que ser expulso, porque era filho da concubina. Mas Deus não trabalha em cima do seu passado. Ele trabalha no seu presente. Ele quer cuidar de ti, cuidar de toda a tua família, cuidar do que está restando na tua vida em termos de proteção, de conquista, de liberdade. Então eu vejo assim que ele, quando faz uma situação assim com a pessoa, é porque você vai ter muito mais para você receber daqui para frente. Nunca se lamente quando alguém começar a fazer coisas que te magoou. Às vezes a gente faz porque nós somos terrenos, estamos aqui prontos para melhorar em todos os momentos, nunca estamos preparados, né? Geralmente não estamos mesmo, isso já é provado até na psicologia, que ninguém nunca liga para se preparar antecipadamente, não é? A gente está sempre exposto a uma situação qualquer. E a pecar também, independente de ser liderança, independente de ser qualquer cargo que você ocupe, tanto na igreja, como na sua casa, como no escritório, você está sempre propenso a errar. Então, esses erros vão servir para que você não erre mais no mesmo erro, e sim sejam erros diferenciados, né? Vamos dizer assim, o ser humano está sempre propenso a errar, mas que Deus vai mostrando sempre histórias, né? Testemunhos sobre até Ele mesmo, que a gente nunca está preparado, e que sejamos sempre essa pessoa que vai sempre mostrar que está evoluindo. A gente não pode parar devido a algumas situações que nos acontecem, né? Então, ele quis fazer um trato. Quando os anciãos procuraram ele quis fazer um trato. E ele fez, repetiu em Mispa, e tudo o que tinha dito perante Jeová. Ele foi na Mispa, que ele foi falar e falando perante o Senhor, que ele só iria voltar se as pessoas deixassem ele continuar no cargo como liderança após a guerra, que ele fosse batalhar com os amonitas. E foi o que aconteceu. Não muito tempo, mas ele conseguiu, e conseguiu mesmo. Que você, eu vejo que a gente tem que se posicionar sempre. Quando você quer tomar decisões, como ele fez, nós somos também na mesma situação, em que você tem que se posicionar em alguns momentos. Não pode ficar de boca fechada. Abre tua boca, irmão, sempre,
para mostrar que você está sempre enxergando de frente, que a palavra do Senhor, acima de tudo, ela vai nos confortar, ela vai nos preparar. Por mais que tenha os atropelos de nossas vidas, ela vai chegar chegando. Porque não tem como você estar aqui exposto em uma situação e você não evoluir. Não tem como você ficar naquela, de ficar achando que tudo está perdido, que tudo está como deveria ser, achando que é de todo jeito. Então veja assim, com relação a essa história de Jefté, ele tem muita coisa, muita história que nos comove, que ele era um homem que já estava, quando Deus era um homem que já vinha no Evangelho indiretamente, ele tinha a crença em Deus, por isso que Deus usou ele. Mas lembre-se, toda a glória em que nós realizarmos qualquer situação em nossas vidas, de vitórias, de batalhas, de percas, Deus vai estar na frente. Deus é que vai encaminhar e vai mostrar que Ele é o dono, é o alfa, é o ômega, é o início e o fim. É a terra e o céu. Não adianta a gente colocar teorias dizendo que é você que vai decidir as situações. Não. Que eu fiz ou que eu aconteço. Mas se ele não te usar como instrumento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, sempre observe esse lado, que a glória é para o Senhor. A gente tem sempre isso em mente, que a glória é edificada e será sempre para o Senhor. Ele nos dá poder de realizar como instrumento as situações, adversidades e acontecimentos aqui na Terra. Com as aplicações essa, eu vejo que Deus, ele sempre vai ter uma resposta para te dar. Quando alguém colocar você em situações que você achou que perdeu tudo, ele vai colocar você como que já tem um lugar para você ficar. A gente não sabe, não é? Se você vai de frente numa situação como ele fez aqui, as promessas serem cumpridas pelo homem terreno, ele usou o quê? Você está vigiando sempre, sempre, quando for fazer um contrato com a pessoa, ele fez como um contrato, perante Deus, a verbalidade da palavra. Ele edificou, o nosso Senhor colocou cada vez mais alto que Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. Não adianta a gente correr dessa realidade, né? Porque a gente sabe que ele sempre vai estar nas situações possíveis que você vai encontrar respostas sobre essa história de Jefté. E você nunca faça promessas, pelo que eu vi, se você não puder cumprir. Faça sempre as coisas devagar, no seu limite. Não tente extrapolar para chegar no lugar que você não vai alcançar. Procure sempre estar de cabeça erguida. Se está em alguma situação, procure orar muito. Ore, crie intimidade com Deus, porque Ele vai estar sempre presente na sua vida. Não é aquele crentezinho de intimidadezinha que diz que eu tenho intimidade com Deus, falar que é crente, aquele crente que diz que ora, mas ore com resposta, nem que seja uma frase, mas sabendo que o Senhor está recebendo com objetivo, com proposta, com resposta que Ele vai te dar de volta. Creia tão somente e querer acrescentar que nem todo mundo que tem fé ele será salvo, mas todos que são salvos, eles já tiveram uma fé profunda, porque eles creram na palavra do Senhor. Creio tão somente que você está nessa situação que você crê no grande Deus Todo-Poderoso, que comanda nossas vidas, que comanda tudo que está aqui. Jamais imagine que Ele vai deixar você de graça. Ele não vai, porque Ele é o que manda, é o dono do ouro e da prata, que a gente sabe que vai ter sempre a continuidade dele na nossa existência, nas nossas vidas, que a gente ame mais, que a gente cresça mais, evolua mais espiritualmente.
Em tudo que você vai fazer, coloque Deus na frente, para que Ele te dê um grande galardão e uma grande proteção para todos os seus familiares e amigos e coligados. Que assim seja feita sempre a vontade dele em nossas vidas e não a tua vontade, para que você evolua e veja que existe realmente um objetivo a continuarmos na presença do Senhor, porque Ele é quem faz e desfaz, sobe e desce, cria e mata, volta, ressuscita. Então, sabemos que todo o poder está nas mãos de Deus, das nossas vidas, e que assim seja feita sempre a vontade dele na minha vida e na sua vida, irmão. Glórias a Deus que vocês fiquem bem nessa tarde, porque esse tema é muito interessante e tem muito mais para falar sobre esse tema, mas fica para outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade que Deus esteja sempre nas nossas vidas, na nossa frente, em nome de Jesus. Glórias a Deus.